Muito bem, João. Lá vamos nós com a gravação agora do capítulo 12 de Geografia, utilizando recursos disponíveis na natureza. Nesse capítulo, nós vamos conhecer primeiro os setores da economia. Eles estão divididos em três: setor primário, secundário e terciário. Setor primário traz para nós a produção de matérias-primas, é a agricultura, pecuária e o extrativismo. O setor secundário traz a indústria e a construção civil. E o setor terciário, comércio e prestação de serviços. Então, vamos acompanhar aqui. Já já nós voltamos com este conteúdo. Vamos começar aqui com a nossa agropecuária, então. Deixa eu só ir fechando. Rapidinho, ok? A agropecuária, ela é formada por um conjunto de atividades econômicas que englobam tudo aquilo que se relaciona com a agricultura e com a criação de animais. Então, todos os itens relacionados, com a criação de animais, qualquer tipo de animal, seja bovino, equino, bois, são os bovinos, equinos, os cavalos, os búfalos, as cabras, os carneiros, enfim, todos os tipos de rebanho, todos os grãos, hortaliças, verduras que são plantadas, frutas, que são plantadas, tudo que é relacionado à agropecuária, a agricultura, e a pecuária, então se une na agropecuária. E nós vamos perceber que a agropecuária traz algumas distinções. Então nós temos a pecuária, a agricultura e a agroindústria e agronegócio. A pecuária está dividida em intensiva e extensiva. Pecuária intensiva é um modo de produção em que os animais eles ficam confinados, quer dizer que eles ficam presos em um determinado local, como um curral, por exemplo, onde se cria o gado bovino. Uma granja, quando nós estamos falando de aves, como galinhas, ou suínos, que são os porcos, e o estábulo, quando é a criação de cavalo. Isso é feito para que exista mais produtividade em menor tempo e se utiliza muita tecnologia avançada, como rações industriais, a ordenha de leite mecanizado, não é uma pessoa que tira o leite da vaca, mas sim uma máquina, o melhoramento genético e outros recursos. Normalmente, a pecuária intensiva ela é voltada para a produção para o mercado externo, para fora do país. E existe a pecuária extensiva, onde os animais são criados soltos e se alimentam de pastagem. Ele é um modo onde são empregadas técnicas, não são empregadas técnicas de mecanização, mas os animais são cuidados, Tem veterinários que cuidam e normalmente é uma atividade voltada para o mercado interno. Então, vamos conhecer aqui os dois tipos. Quando nós temos a pecuária intensiva, olha aqui as vaquinhas estão presas num determinado local comendo, Então, estão aqui, tem um espacinho de circular, tudo, local de comer e tudo mais, mas não é solto no campo, como na pecuária extensiva, que eles pastam, Eles têm, claro, complemento de ração, mas a maior parte da alimentação deles vem do pasto. Então, essa é a diferença entre a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, intensiva quando está presa, extensiva quando está solta. Ora, que coisa, E os principais tipos de rebanho que nós vamos ter são os bovinos, bois e vacas, suínos, porcos, ovino, carneiros e ovelhas, bufalino, por búfalos, caprino, cabras e bodes, equino, cavalos e asinino de jumentos, tá? Então, nós temos, esses são os principais tipos de rebanho existentes, inclusive no Brasil. Muito bem, agora vamos conhecer um pouquinho da agricultura, que é uma atividade econômica que se baseia no cultivo de diferentes tipos de alimentos. Você já sabe que a agricultura ela é uma das responsáveis pela criação das cidades, As pessoas começavam a se fixar em determinado local, precisavam comer, começaram a entender que podiam plantar e colher. Hoje nós dividimos a agricultura
em dois sistemas de produção. O sistema extensivo, que é utilizado pela agricultura familiar ou tradicional, e o intensivo, que é a agricultura comercial ou moderna. A agricultura familiar, ela é praticada principalmente pelo agricultor e por seus familiares em pequenas propriedades de terra. Então, aqui nós temos técnicas tradicionais, policultura, ou seja, cultivo de diversos tipos de produtos, e ela é destinada à subsistência da família e ao abastecimento do mercado interno. Então, se planta, se produz, né, para que se alimente a família, mas também existe uma sobra aí de produção que segue para alimentar outras famílias através de venda em mercados, feiras, coisas assim. Nós temos uma forte agricultura familiar aqui presente no DF. Essa feirinha, por exemplo, que acontece aqui no pertinho aqui das concessionárias, ali em frente às concessionárias de carro, são agriculturas familiares, então pequenos produtores que se reúnem ali no final de semana para vender a sua produção. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui da agricultura familiar. Não, primeiro aqui nós vamos ver aqui como que é a produtividade. Vamos voltar aqui para a agricultura moderna. Então, a familiar é feita por pequenos grupos, né, normalmente de familiares, mas não apenas, né, às vezes tem funcionários também. E já a agricultura moderna, ela se caracteriza por cultivar geralmente um único produto, ela é uma monocultura em grandes extensões de terras. E esse o destino dessa produção normalmente é a exportação, principalmente nos países em desenvolvimento ou mercado interno nos países desenvolvidos. A agricultura moderna usa tecnologia, insumos agrícolas, visando aumentar a produtividade, a qualidade da produção e a margem de lucro. Então, entre os produtos da agricultura moderna, nós temos o algodão, a soja, o trigo, a laranja, a cana-de-açúcar e o arroz. Essa é uma forma de agricultura que se destaca sobretudo nos países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido e nos países em desenvolvimento como a Argentina e o Brasil. Nós ainda somos um país em desenvolvimento. Já a agroindústria e o agronegócio, nós vamos conhecer um pouquinho mais disso. As agroindústrias, elas são indústrias que usam produtos de origem agropecuária como matéria-prima para fabricar outros itens. Então, por exemplo, usina de cana-de-açúcar, que transforma, né, a cana em combustível, que é o álcool, em bebidas, né, ou em açúcar propriamente dito. Os frigoríficos, que é uma agroindústria que abatem os animais, processam e armazenam a carne para depois transportar para açougues e outros pontos de venda nas cidades. Então, nós temos que aqui as agroindústrias requerem a compra de insumos agrícolas, elas não produzem nada, então precisam comprar a produção, por exemplo, de cana-de-açúcar para fazer o açúcar, ou precisam comprar o gado para abater, né, e destinar isso para a venda da carne nos supermercados. Elas fazem o processamento, o beneficiamento e a industrialização das matérias-primas e a distribuição dos produtos agropecuários. Já o agronegócio trabalha com exportações de produtos do agronegócio, por exemplo. Nós temos aí produtos alimentícios, como soja, café, carnes, entre outros, e produtos energéticos, como o etanol e o biodiesel, né? O álcool de abastecimento e o biodiesel. E o Brasil hoje é um grande exportador para alguns países, né? Ele exporta para os Estados Unidos, para a União Europeia, para o Japão, para a China, Tailândia, Vietnã, entre outros. Isso gera muita receita para o país. A produtividade e meio ambiente vai depender um pouquinho dos elementos naturais. Então, vamos conhecer agora um pouco mais sobre isso aqui visualmente. Então, nós precisamos de solo adequado para o pasto e para outros cultivos, né? Então, se o solo tiver com erosão, por exemplo, um solo seco, sem preparo, não vai ser possível a gente ter uma boa produção ali, um bom cultivo ali. Nós precisamos também, a agropecuária precisa também de água para irrigação e para hidratação de animais, os relevos planos, preferencialmente, que é mais fácil de plantar e de colher, e de condições climáticas favoráveis. Então, esses são pré-requisitos aí da produtividade e meio ambiente na agroindústria e agronegócio. Agora vamos entender um pouquinho como que funciona o uso do solo na agricultura. Nós temos 3 maneiras de utilizar o solo para a produtividade.
A primeira delas é a rotação de terras, onde existe a troca, onde se faz a troca de cultivos de uma mesma área, alternando a cada novo ciclo. Então, isso funciona assim. Então, num período se planta soja, depois colheu a soja, vai plantar o milho, colheu o milho, vai plantar o feijão, colheu o feijão, vai plantar o trigo. Isso é feito para que a terra se recupere ao longo do período, porque o milho ele tem exigências de cultivo diferentes da soja, o feijão tem diferentes do milho e assim por diante. Então, isso fazendo assim, né, se plantando a cada vez que você colhe uma região que tinha sido plantada com determinado item e planta outro, você está fazendo um processo de recuperação daquela terra para garantir a produtividade da mesma. Nós temos também uma técnica utilizada em terrenos chamada terraceamento. Vou abrir aqui uma imagem para você visualizar, que fica mais fácil. São regiões montanhosas, assim, né, de planícies, né, não, onde a gente tem não existe uma terra muito plana, mas é preciso plantar. Então, muitos países plantam sempre nesse formato aqui. Aqui a gente consegue observar isso no estado de Minas Gerais. É bastante usual a gente encontrar esse tipo de plantação lá, chamada de terraceamento. Então, é feito como se fossem pequenos terraços, ó, vai desbastando ali o morro, e vão ficando espaços apropriados para o cultivo. Algumas áreas aqui já estão plantadas, ó, outras ainda esperando a plantação. E também temos a plantação feita em curvas de nível. Então, esse terreno ele é preparado, né, em formato curvo, ó, para que seja plantado sempre em formato curvo. Por quê? Porque com a chuva, se isso fosse plantado nessa região, que é uma região aqui, ó, que não é tudo plano, né? A chuva ela cai mais intensamente aqui em cima e ela vem então arrastando tudo aí para baixo, toda a riqueza do solo. Nesse formato que as plantas são cultivadas em formatos de nível, se cria uma barreira, porque ali tem uma curva que segura aqueles nutrientes que estão vindo aí de cima através das águas da chuva, né? Então, isso não escorre tudo lá para baixo, vai ficando retido aí nas curvas de nível. A dificuldade é que as curvas de nível precisam de constantes manutenções, né? Colheu, precisa fazer a manutenção, ou seja, às vezes precisa refazer as curvas de nível antes de plantar novamente. Então, ela é feita em terrenos com declividade, né? Com altos e baixos, criando uma barreira para o escoamento superficial da água da chuva. Agora vamos pensar um pouquinho na questão do extrativismo. Antes disso, nós vamos ver que a agricultura agropecuária, ela propõe, ela se fortalece ainda mais quando faz uso de algumas técnicas, né? Que são o uso de adubos e fertilizantes, então para que tenha mais produção. O uso de irrigação artificial, né, onde não tem água suficiente, não chove o suficiente, se faz a irrigação artificial do terreno, né, onde estão as plantas. Desenvolvimento de alimentos transgênicos, que não é defendido por todos, porque muda geneticamente a estrutura da planta, tornando a planta ou a fruta mais resistente ao transporte, à guarda, né, desses alimentos, né? E o uso de estufas, tá? As estufas são espaços cobertos para garantir uma melhor produção. Então, essas são técnicas que ajudam a agropecuária. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o extrativismo. Então, nós temos aqui 4 itens. O primeiro deles traz para nós o extrativismo animal, que é feito através da caça e da pesca. E uma das coisas negativas do extrativismo animal é que coloca em risco a extinção de espécies. Então, normalmente, nós temos aí um exemplo de extrativismo animal é a pesca, não apenas uma pesca artesanal, né? O que seria uma pesca artesanal? Individual, assim, um exemplo. O vô vai pescar, traz com vocês lá meia dúzia de peixe. Aqui é uma pesca industrializada já.
né? Esse tipo de pesca não é permitido em todos os locais e tem épocas do ano apropriadas para isso. O extrativismo vegetal, que é a coleta de vegetais para uso humano, também pode ocasionar a extinção das espécies, mas que é uma grande fonte de renda, especialmente em determinadas regiões em que não se planta, né, se colhe tudo da natureza. Então, nós temos aqui o exemplo, ó, o cacau, né? O cacau ele é manejado dentro da floresta amazônica, né? No Pará tem muito, por exemplo, plantação de cacau. Ela precisa dessa cobertura da floresta aí para desenvolver bem. Nós temos o guaraná, né, que também é uma produção feita assim, através de extrativismo. Nós temos aí amêndoas, coisas assim que são retiradas. O látex, né, que é um líquido retirado de uma árvore para dar origem à borracha. Enfim, várias formas aí de extrativismo vegetal feitas pelo homem. E nós temos o extrativismo mineral, que é a exploração dos recursos minerais. Essa exploração, ela tanto pode ser feita pelo homem, né, em busca de minerais valiosos, como ouro, por exemplo, e como é feita também por grandes empresas, né, em busca de minerais que são utilizados na fabricação de equipamentos industriais, enfim, de tudo que leva aí ferro, aço, né, construção civil, tudo isso. Mas ela altera a paisagem, promove desmatamento, contaminação do solo e da água e o esgotamento de recursos naturais da região. E pode ocasionar uma visão dessas aqui, ó. Isso aqui é uma mineradora de uma região que vai buscando cada vez mais fundo na terra os minérios, né? Então, olha como acaba com toda a vegetação local, porque vai afundando cada vez mais, né, em busca desses minérios. Aí nós temos a prática agora da reciclagem de materiais. Com muita produção, também existe muita coisa que a gente precisa pensar o que fazer, porque foi chegando num nível, a produção de lixo era muito grande, e aí então nasce o cuidado com o planeta e o pensamento da reciclagem de materiais. Então, objetos já usados, feitos de metal, papel, vidro e plástico, que podem ser transformados novamente na indústria para a produção de outros itens. O que é importante para a gente? É desenvolver esse pensamento da reciclagem. Então, aqui em casa, por exemplo, nós separamos o lixo, né? A gente separa o lixo reciclável do lixo orgânico. O lixo orgânico é composto por sobras de comida, cascas de frutas, de legumes e coisas assim. Então, nós temos 2 tipos de coleta aqui no Taquari. Coleta seletiva, que, né, recolhe lixo reciclável, e a coleta comum, que recolhe os outros tipos de lixo produzidos aqui na casa. E é muito, né? Então, por isso é preciso pensar em reciclar tudo que for possível. Muito bem, esse é o capítulo 12, então, encerrado. Assistam mais. Pega o livro, dá uma folhadinha nele para você ir se lembrando. Olha o seu material também no caderno, tá bom? Faça uma